Mas então como demonstrar empatia? Esse momento que eu já estou sentindo uma ressonância emocional ali, como que eu demonstro para a pessoa que o que ela está sentindo faz sentido? Acho que começar por aqui é importante. Escutar para compreender. Porque quase todo tempo a gente escuta para responder. Então escutar não é só ficar quieto assim, olhando. E também nem adianta se você falar, não, estou escutando, estou interessada. Mas você tem que perceber o que está acontecendo dentro de você na hora que você está escutando. Porque às vezes você está escutando, pareceu uma coisinha que você não concorda, você já está tipo, vou formular tal coisa, eu vou falar tal coisa porque isso daí não está certo. Você não dá espaço para aquilo entrar. Você não tenta compreender de verdade de onde que aquilo está vindo. Então, começar por aí. E aí eu queria mostrar para vocês um case do Marshall Rosenberg, que foi o cara que criou a comunicação não violenta. E o importante disso daqui é que o Marshall ele não criou a comunicação não violenta, ele pensou assim, isso pode ser bom, falar assim, assim, assado, vamos testar. Não. Ele criou a comunicação não violenta pesquisando diálogos, conversas, pesquisando movimentos de não violência. Ele pesquisou muito Gandhi, muito Martin Luther King, para entender o que gerava conexão. E ele criou a metodologia a partir disso. E eu acho que isso é um fato importante. E eu queria mostrar para vocês primeiro o que o Marshall fez, porque ele mediava conflitos no mundo todo, assim. E esse é uma história de quando ele foi para a Cisjordânia falar de comunicação não violenta para refugiados de lá. E aí a história é que, ele cruzou o mundo, né, para chegar na Cisjordânia e falar sobre comunicação não violenta. E na hora que ele estava indo para o campo de refugiados, ele viu umas vasilhas, assim, de gás lacrimogênio, escrito Made in USA, né, feito nos Estados Unidos. Ele viu isso, ele reparou nisso e beleza, foi. Aí ele começou a falar, assim, igual eu tô falando agora, de repente começou um burburinho, de repente um cara se levantou e começou a gritar, seu assassino, seu matador de crianças. E aí todo mundo ficou alvoroçado, falando que ele era um assassino mesmo. E aí eu queria mostrar para vocês o diálogo que o Marshall teve com esse cara. Esse é um diálogo que foi extraído do livro dele. E que vocês percebessem o que é a lógica, o que o Marshall está usando. Então eu queria a ajuda de alguém para interpretar esse maravilhoso texto comigo. A pessoa vai fazer a pessoa que está brava. Então, se for uma pessoa que tem assim um espírito mais agressivo, eu agradeço. Eu sou o Marshall, tá? Então o cara começou a gritar, assassino matador de crianças, e aí o Marshall falou, você está com raiva porque você queria que o meu governo usasse os recursos de uma forma diferente? Pode ter certeza de que estou. Você acha que precisamos de gás lacrimogêneo? Precisamos de esgotos, não do gás lacrimogêneo de vocês. Precisamos de moradia, precisamos ter nosso próprio país. Entendi, então você está furioso, você gostaria de algum apoio para melhorar as condições de vida e obter a independência política. Você sabe o que é viver 27 anos aqui? O jeito que tem vivido com a minha família, filhos e tudo mais? Você possui a mais pálida noção do que tem sido tudo isso para nós? Tá me parecendo que você está desesperado e que está imaginando se qualquer outra pessoa realmente consegue compreender o que significa viver nessas condições. Foi isso mesmo que você quis dizer? Peraí. Você quer compreender? Me diga, você tem filhos? Eles vão à escola? Eles têm playgrounds? Meu filho está doente, ele brinca no esgoto a céu aberto. Sua sala de aula não tem livros. Você já viu uma escola que não tem livros? Eu tô ouvindo que é penoso para você criar suas crianças aqui. Você gostaria que eu soubesse que o que você quer é o que todos os pais querem para os filhos. Uma boa educação, a oportunidade de brincar e de crescer em um ambiente saudável. É isso mesmo, o básico, direitos humanos. Não é isso que vocês americanos dizem? Por que não vem mais de vocês aqui para ver esse tipo de direitos humanos que vocês estão trazendo para cá? Muito bom. Obrigada. Continua, até no livro o Marshall fala que eles ficaram tipo 1 hora. O Marshall aqui escutando o que será que esse cara quer falar, o que será que esse cara quer falar. E aí no final esse cara convidou o Marshall para jantar na casa dele. Tipo, viraram brothers, né? O nome do livro é Case Marshall? Não, desculpa, o nome do livro é Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. E aí eu queria que vocês me dissessem o que o Marshall fez e o que ele não fez
que vocês acham que gerou essa abertura para o cara continuar falando mais dele, para o cara continuar falando mais do que estava afligindo ele? Parece que ele repete o que a pessoa falou, mas com outras palavras. Acrescenta novas. É muito louco isso, né? É isso mesmo. É o parafrasear aqui que ele está fazendo, que é repetir com as próprias palavras o que ele entendeu do que o outro disse. A primeira reação que você tem quando o cara te chama de assassino, né? Você quer se defender para poder a plateia falar assim, não, peraí, a primeira coisa que eu devo falar é que eu não sou assassino. Exato. Essa é a primeira coisa que eu pensaria. Exato. Ele não fica na defensiva, né? Ele pensa, de onde será que está vindo isso? E aí a única coisa que ele tinha era aquilo que ele viu, Made in USA no gás lacrimogêneo. Então ele pergunta, você queria que meu país estivesse usando os recursos de uma forma diferente? Que isso que eu falo que é a dureza daqui do livro. Ele poderia estar falando outra coisa, ele poderia falar, é que você sabe que as armas que estão aqui é os Estados Unidos que está oferecendo. Por isso, eu sou americano, você está me chamando de assassino por causa disso? Então, né, tem um jeito que poderia ser mais direto, mas tá aí, né? E ele realmente está parafraseando. E eu sei que parece estranho de início, mas é muito louco se vocês tentarem saindo daqui, e a gente tem a oportunidade de testar isso daqui todos os dias. Como que funciona? E funciona porque a pessoa, ela começa a falar mais sobre ela. E é muito louco, né? Olha tudo que esse cara queria dizer. Olha tudo que ele tinha dentro dele para falar. A única coisa que saiu foi assassino matador de crianças. E ele não é uma pessoa má por falar isso. Ele só não conseguiu falar isso. Ele só conseguiu falar mais do que estava dentro dele quando alguém estava disposto a escutar de verdade. Quando alguém ajudou ele a desenrolar as ideias. E aí o momento da empatia é legal também por causa disso, porque quando alguém te oferece empatia, você consegue se escutar. Ela dá espaço para você falar mais sobre você. E aí tem um conceito básico da comunicação não violenta, que se fosse para vocês pegarem um conceito dessa palestra assim, para lembrar, eu gostaria que fosse esse. Que é, por trás de todo comportamento existe uma necessidade. E toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Achei que era uma pergunta. E a gente discute por comportamento. A gente se desentende por comportamento. Então eu tô assim porque você fez tal coisa. Aí você vira pra mim e fala, mas eu também só tô assim porque você fez tal coisa. E aí a gente fica vivendo desse jeito, assim, né? Ó, o dia que você mudar seu comportamento, eu finalmente vou poder ser feliz. Porque é esse seu comportamento que está me impedindo a minha felicidade. Enquanto que se a gente entendesse, por trás desse comportamento tem uma necessidade, por trás do meu também tem uma necessidade. Vamos trazer essas necessidades aqui para a mesa e conversar sobre que acordo a gente pode fazer para tentar atender o máximo dessas duas, né? Que foi o que o Marshall estava fazendo ali.